Interessante. Vamos começar a subida, então, e depois quem for entrando. Não tem mais ninguém. Cadê? Tem alguém entrando? Não. Não. Tem 13, né? Isso. Então, novamente, boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos dar início à aula e vamos fazer a subida vibratória. Muito bem, então, vamos agora acalmando os nossos pensamentos, a nossa mente, e vamos ficando mais tranquilos e mais serenos. E vamos, desde já, agradecendo aos nossos mentores por mais esse esforço que fizeram para que aqui estivéssemos. E vamos nos ligando a eles, nos ligando uns com os outros, e nos ligando a mais esse trabalho. E vamos pedindo amorosamente às equipes de higienização, limpeza e proteção de ambientes, aos índios de Itaporã e Bogotá, Princesa Isabel e os negros, a Samiria e os filhos do deserto, pedindo que deem mais um repasse na casa de cada um de nós e em cada um de nós, desintegrando e queimando os últimos miasmas em fogueiras de luz. E vamos saudando as fraternidades maiores, os veneráveis, a Edgar Armon, ao Dr. Bezerra de Menezes, a Ramatiz, a Hilarion de Montenegro. Saudemos também nosso querido Chico, Emmanuel e o patrono de nossa casa, Razim. Saudemos também as fraternidades do Grande Coração e de Aruanda, as fraternidades de Maria de Nazaré e Celinas, e todas as demais fraternidades que trabalham em nome do Cristo, saudamos-as com apreço. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E vamos pedindo a Ricardo e os cruzados, se necessário for, destaquem seus cavaleiros de luz, criando o cerco protetor na casa de cada um de nós. Maria de Magdala, nos dê força em nossa reforma interior. Maria de Nazaré, nos cubra com seu véu azul de luz, dando-nos sua proteção e amparo. E com esta mãe do amor, vamos até o anjo tutelar do Brasil, Ismael, para que leve os nossos corações em preces até Jesus, que possamos ser instrumentos de sua luz, da sua paz, do seu amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Uma boa aula a todos. Muito bem. Gente, então antes da gente dar início aqui, nós temos 2 alunas novas na turma com a gente hoje,
que estão retomando o curso, que elas já fizeram, elas precisaram parar e agora elas estão retomando novamente. A Yara e a Rose, bem-vindas, tá? A turminha. Obrigado. Boa noite a todos. Prazer, viu? Eu acredito que, assim, uma boa parte já se conhece, né? Sei porque uns trabalham de segunda, outros vão na casa de quinta, então já se conhece. Bom, gente, então, para dar início aqui, nós vamos ver a lição para a próxima aula, tá? A lição para a aula 41, que está na página 54 do livrinho. Lição para a aula 41, item 1. Ler diariamente a lição 110, vidas sucessivas, caminho, verdade e vida. Então, vamos aqui na apostila, caminho, verdade e vida, vidas sucessivas, está na página 9 da apostila. Da apostila grande e da apostila pequena na página 17. Todo mundo achou? Então vamos lá. Vidas sucessivas. Não te maravilhes de te haver dito. Necessário vos é nascer de novo. Jesus, João 3,7. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige a mão. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Bom, esse é mais um texto, certo, que fala sobre reencarnação. Ele vai falar da reencarnação e da justiça divina, certo? São assuntos que a gente já viu a respeito, tá? Então, o texto, ele é claro, né? Ele fala sobre as consequências, aquela lei de causa e efeito. Então, todos os erros que eu cometi na próxima reencarnação, eu venho para corrigir, certo? Eu tenho esta oportunidade. Então, Deus dá a oportunidade deste aprendizado. E eu vou vir sempre na onda. Eu vou acabar vindo me relacionar com aqueles que eu prejudiquei. Então, o texto, ele não tem muito do que a gente falar, porque a gente já comentou antes a respeito de reencarnação, de leis de causa e efeito, certo? E o mais importante aqui é que a gente vê que Deus, na verdade, ele corrige amando, certo?
diferente da nossa justiça terrena, ele dá essa oportunidade para que a gente possa aprender e possa evoluir, tá bom? Então, o texto está bem tranquilo a respeito disso. Alguém tem algum comentário? Tem alguma dúvida? Gostaria de estar colocando mais alguma coisa? Tranquilo? Então, gente, voltando aqui para o livro, vamos dar sequência às questões. Item 2. Destacar o parágrafo que mais tocou o seu coração e comentar. Item 3. Meditar sobre os acontecimentos do dia e responder. Como a providência reencaminha aqueles que se desviam da ordem, da justiça e do amor? B. Consigo discernir entre sacrifício pessoal desinteressado e satisfação egoística? C. Como enxergo e sinto o companheiro com quem me relaciono? 4. Vivência da semana. Semana para exercitar o perdão, buscando se colocar no lugar do outro, comentar o que vivenciou. 5. Afirmação. Identifico e realizo minhas tarefas obedientes a Deus. Então vamos todos? Identifico e realizo minhas tarefas obedientes a Deus. Identifico e realizo minhas tarefas obedientes a Deus. Identifico e realizo minhas tarefas obedientes a Deus. Gente, vocês têm alguma dúvida na lição? Tranquilo? Então tá bom. Eu vou aproveitar, a Rose está começando hoje, a Yara também. Quanto aos cadernos das lições, como a gente está fazendo a aula online, eu pedi para aqueles que eu encontro na casa de quinta e de sexta-feira, para estarem me levando os cadernos, assim eu vou adiantando, fazendo as anotações. Para aqueles que eu não encontro, que vão em outros dias lá na casa, aí então eu vou marcar um dia para estar levando os cadernos para me poder estar pegando, tá, pessoal? Então, e por isso que a gente passa em aula as lições também, porque aí a gente já vai fazendo um geral. Combinado? Então, vamos lá. Agora eu vou passar a lição da aula 40. Todo mundo fez a lição? Quem não fez a lição? Todo mundo fez, né? Ah, muito bem. Vamos lá. Lição da aula 40. Leio diariamente a lição 96, além dos outros, fonte viva. Destacar o parágrafo que mais tocou o seu coração e comentar. Muito bem, deixa eu ver com o que eu vou começar hoje, para abrir. Silvana, vou começar com você. Partilhas a alegria de teus amigos sem inveja e sem ciúmes, e participas do sofrimento de teus adversários sem falsa superioridade e sem alarde? Quando vejo um amigo ou conhecido conquistar algo em suas vidas, não sinto ciúmes nem inveja. Muito pelo contrário, fico feliz por eles. Mas é triste ver que a maioria das pessoas não são assim. Elas têm muita inveja, torcem para que dê errado. Se todos soubessem o que o mundo ganharia com bons sentimentos emanados, que todos poderiam ganhar desejando amor ao outro, tudo seria bem melhor. Quanto a participar do sofrimento alheio, eu me comovo sim, e às vezes sofro junto. Mas a maioria das pessoas ainda pensam que o sofrimento é pouco para aquela outra pessoa. Tem pensamentos ruins, julgam mal, até praguejam. É triste ver a falta de empatia da maioria das pessoas.
Muito bem, Silvana. Seu mentor trabalhou, hein? Realmente. Isso é verdade, né? Mas cada um tem, segue aquilo que ainda tem o seu conhecimento, ainda a sua evolução, né? Mas Sim, um dia a gente chega lá, né, Silvana? sim, se Deus quiser. Um dia todos chegaremos juntos. Perfeito. Muito bem. Rogério Prado, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo jóia, graças a Deus. Eu escolhi a mesma que a Silvana, tá? Partilha as alegrias de teus amigos, sem inveja, sem ciúmes, e participas do sofrimento de teus adversários, sem falsa superioridade e serenidade. Eu fui bem objetivo, tá? Na minha opinião, essa frase é a mais difícil. Vou colocar como meta. Muito bem. Muito bem, continuando aqui. Eliana, você fala para nós? Falo sim. Também escolhi a mesma. Todo mundo se inspirou nela. Partilhas a alegria de teus amigos sem inveja e sem ciúmes, e participas do sofrimento de teus adversários sem falsa superioridade e sem alarde? Ser altruísta, sentindo amor ao próximo e humilde, agindo com simplicidade e afeição a todos que conheço, é hoje, e acredito que anteriormente também o foi, esse é o meu modo de ser e de agir. Sempre acreditei que essa é a maneira de me sentir liberta e mais feliz. Que bom, Eliana. Muito bem. Então, deixa eu ver aqui. Marilena. Você está sem som, Marilena. Desculpa. Eu também escolhi o mesmo parágrafo. E eu coloquei assim: sim, fico feliz com a alegria e o bem-estar de meus amigos. Fico muito feliz com suas conquistas. Quanto a desafetos, tenho alguns, mas não desejo mal. Oro por eles e peço a Deus que tire o que sinto do meu coração. Muito bem. Muito Porque tem, né? Não tem como a gente ser humano, mas não desejo mal a ninguém. Eu não quero para mim, eu não desejo aos outros. bem. Com certeza. A gente vai ter afinidades com um, não vai ter com outros, isso é natural. Mas é importante você pensar dessa forma mesmo, Maria Helena. Muito bem. Samuel. Sim. Eu estou ainda iniciando hoje a minha meditação. Não estou tão bem que nem as meninas aí, tá? Eu escolhi a frase: que dás de ti mesmo no ministério da caridade. Eu me dedico ao trabalho de Jesus Cristo, ajudando aos carentes com a doação, trabalhando na ajuda dos irmãos necessitados da família e trabalhando no Centro Fraternidade do Trevo, todas as segundas e terças, no trabalho... os irmãos necessitados da família e trabalho, porque eu fiz o rascunho ainda, precisa passar limpo, por isso que está um problema. A doação, porque eu não tenho caderno. A doação, os irmãos necessitados da família e trabalho às segundas e sextas no Centro Fraternidade do Trevo. Okay? Muito bom, Samuel. Fazendo o seu trabalho social. Ok. Oi, Sueli, boa noite. Boa noite, Renata. Tudo Renata, bem? desculpa a semana passada, eu não consegui entrar. Na semana seguinte que eu fui saber que eu estava sem o Zoom, estava desconectado.
Tive que estudar e agitar. Quase que hoje eu não consegui de novo. Mas deu tudo certo e desculpa, tá? Mas eu liguei para a Lúcia e ela me orientou sobre o que tinha que fazer. Obrigada. Minha frase é: aproveitar com êxito o material que outrem desprezou por emprestado. Eu nunca desprezei nada. Eu sempre gostei muito de tudo. Tudo que eu tenho, qualquer coisa eu sempre gostei muito, eu nunca desprezei. E esse é o meu hobby. Eu trabalho com coisas, objetos que são jogados e descartados. Eu, com criatividade, eu aproveito e crio minhas artes. Gosto muito, principalmente das madeiras, que sei que um dia foi uma árvore e sem dó elas são cortadas. Então eu gosto de tudo muito, eu não troco móvel, eu não troco nada de espécie nenhuma. Eu gosto de tudo sempre. Que bom, Sueli. Obrigada. Isso é você ter, além de você gostar, é a gratidão pelas coisas que você possui, né, filha? Gratidão. Muito bem. Will. Boa noite. Boa noite. Eu escolhi a mesma frase que a maioria. Partilhas a alegria de teus amigos, sem inveja e sem ciúme. E participas do sofrimento de seus adversários, sem falsa superioridade e sem alarde. Eu fui curto e grosso. A primeira parte, sim. A segunda é a que estou trabalhando e evoluindo gradualmente. Ok, muito bem. O microfone está Greg? fechado. Yara, você fez? Fiz sim. A parágrafo que mais me tocou foi que das de ti mesmo no Ministério da Caridade. Esse parágrafo me chamou a atenção porque resume todos os outros questionamentos anteriores e me fez refletir sobre a importância de olharmos para todas as nossas atitudes diárias e corriqueiras para que possamos crescer a caridade nos menores gestos, exemplificando o Cristo. Ok, Yara, muito bem. Fernanda, você fala a sua? Eu falo. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos. Mas, para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Pergunto-me e penso, quais as minhas responsabilidades sobre minha evolução? Até que ponto fui beneficiada com bênçãos extraordinárias e ou milagres? E até que ponto, no fim, minhas escolhas e ações me levaram ao caminho abençoado? Escolho esse trecho, pois ele me remete à reflexão sobre minha responsabilidade. Acredito que se torna muito simples e fácil atrelar a chave de sucessos a bênçãos extraordinárias, eximindo a si mesmo da responsabilidade de um sucesso ou um possível deslize, a qual acaba caindo nas mãos de outrem, no caso, às vezes, do próprio mestre. Aí a indagação, o que de extraordinário está sendo feito? Estou fazendo escolhas e agindo com consciência, traçando meu caminho para o bem? Acredito que se há uma bênção extraordinária, esta é o poder de escolha que foi dado à nossa existência. Através dela, traçamos nosso caminho, seja para o bem ou para o mal. Se me for dada a possibilidade e a autonomia de fazer escolhas, tenho então infinitas chances e oportunidades para me transformar e evoluir. Ok, Fernanda, muito bom. Bem reflexivo. Estava inspirada. Também. Ok. Tadeu, você fala a sua. O trabalhar no horário comum irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis. São tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Bom, para mim isso bateu, que como eu trabalho bastante,
E quando eu cuido bem, né, quando estou muito cansado, eu paro, eu não abandono minhas obrigações na minha casa. Então essa frase é cumprida, né? Mas foi muito comigo. Bateu com o que eu faço, com o que eu sou. Ok, Tadeu. Mari? Oi. Meu áudio tá ruim? Não, pra mim não. Não. Tá estranho meu computador hoje. Bom, eu peguei a que todo mundo, a maioria, né, falou, que é partilhas da alegria dos teus amigos sem inveja, e sem ciúmes, e participas do sofrimento dos teus adversários, sem falsas superioridades e sem alarde. Eu vibro muito com a felicidade e a conquista dos meus amigos. Já com aqueles que me magoaram, tento seguir sem ao menos querer saber como está. Porém, esse trecho me fez refletir e ver que preciso praticar a empatia por eles também. Não desejo mal, porém ainda não consigo. Como é? Não desejo mal, porém não consigo ter a participação deles em minha vida. Ela fica jogando na 24 horas, ela fica dando Muito bem. Você tá foda, hein? Também pareceu. Agora sim. Como a gente fala, às vezes... E rende quanto? Tem ideia? O importante é isso, é você não ter o sentimento ruim. Quanto ao distanciamento é natural. Então tem tudo é momento mesmo. Tem os momentos certos para as coisas irem acontecendo. Mas eu achei que eu perdoava fácil. Não é tão fácil assim, não. Mas estou evoluindo. Sim, a gente, na verdade, Mari, é um processo o perdão, né? Então, o perdão mesmo, para a gente falar, não, eu realmente perdoei, é um processo. E geralmente ele pode ser um pouco longo. Mas o importante é que a gente faça isso por nós e pelo outro, né? Então, isso é importante. Então, trabalhando, né, com todos nós. Leoni. Leoni, que hoje está de Rogério Prado. Boa noite. Meu molde quebrou e tive que emprestar. Eu escolhi a frase: sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostrarem infrutíferas. Sim, gosto muito de desafiar a pessoa a pensar o contrário, a ver o porquê ela pensa e age de forma tão ruim. Eu gosto de enfrentar, de dar de frente mesmo, sabe? Essa semana até teve um problema aqui, não é problema, teve uma pessoa que trabalha aqui em casa, até lembrei desse caso, né? E, sabe, desejando até a morte de uma outra pessoa. Foi tão assim, saiu de mim de falar para ela, não, mas não é pensar dessa forma. Até ela chegou, parou, ficou olhando para mim, sabe, numa forma de o que eu tô fazendo, né? Aí até tava chegando no almoço, eu falei para ela, vamos comer, né? Comer, falei, porque aqui em casa ninguém almoça, almoçar é coisa de rico, comer pra gente é matar uma fome só, né? Aí depois ela falou para mim, agradeça a Deus porque você tem o que comer, tem muita gente que não tem. Então, acho que aí eu debati um pouco com ela de frente, aí que ela fez enxergar de uma forma contrária, né? Fiz ela enxergar, não sei. E ela já tem esse instinto assim, sabe, meio ruim, todo mundo aqui em casa até se sente mal quando ela vem em casa. E eu ainda vou insistindo nela. Que bom, assim, quem sabe, né, Leoni, você consegue ajudar, né? Apesar do jeito, assim, às vezes, com isso, com um pouquinho ali, que você vai falando alguma coisa assim, quem sabe? Com certeza, espero que sim. Tá bom. Quem faltou aqui? Rogério Conduta.
eu marquei também esse parágrafo aí. Partilha as alegrias de teus amigos, sem sentir inveja ou ciúmes, e participas do sofrimento de teus adversários, sem Desligar o falsa, ventilador um pouco. sem falsa superioridade e sem alarde. Sim, eu me alegro quando meus amigos vencem. Porém, eu ainda tenho que trabalhar a minha mente quando me refiro aos adversários, pois quando eles se dão mal, eu ainda sinto uma pequena pontadinha discreta de alegria. Eu ainda tenho muito que trabalhar, eu sei. O Rogério é foda. Você precisa começar a ficar um pouco mais imparcial. Porque eu senti nessa parte, né? É porque ainda tem rivalidade, né? Então, mas é importante você perceber. Muito bem. Bom, Rose, você está começando hoje, você não fez, né? Lição. Você está sem áudio, Rose. Não estou te ouvindo. E agora? Agora estou. Tá. Então, na verdade, até tenho as respostas, né? As lições. Mas as lições que você fez daquela época, não é? Isso. Então, não. E como... Aí você vai fazer o seguinte, Rose, você vai fazer novamente essas lições. Eu vou aqui porque está tão bagunçado que nem eu estou entendendo. Então, a gente vai fazer assim, essa aula, como você começou hoje, certo? Você vai ter 2 lições agora para fazer, a da aula 40 e da aula 41. Aí na próxima aula aí você começa a passar, tá bom? Porque aquelas que você fez lá, agora você vai fazer novamente. Certo? Tá. Porque na verdade eu fiz à distância o outro curso, né? E eu não fiz bem feito, não, fiz bem bagunçado. Tá. Então eu vou fazer outro, sim. Certo. Então agora fica para a próxima aula. E você tem as 2 lições para fazer, tá bom, Rose? A 40 e 41, né? Isso, exatamente. Tá bom, tá. Ok? Qualquer dúvida você pode me perguntar, tá bom? Tá bom. Bom, gente, então seguindo aqui, vamos para o item 3. Meditar sobre os fatos do dia e responder. Oi. Item A. Já identifico as oportunidades de ser útil onde eu estiver e sempre que necessário? Então, vamos lá. Tadeu. Essa vai para o Samuel, tá? Toda oportunidade perdida de auxiliar é um perjúrio, né, Samuel? Mas respondendo, sim, todas as oportunidades que surgem eu aproveito para ser útil, através, às vezes, de conselho, uma boa conversa, ajudar em algumas soluções. Eu não procuro perder essas oportunidades. Muito bem, Tadeu. Fernanda, você fala a mesma pra gente? Foi 2 horas de curso. Acredito que em grande parte das vezes sim, mas às vezes acabo identificando a oportunidade de ser útil muito tardiamente, o que acaba me chateando ou frustrando por não ter sido capaz de notar ou agir antes. Ok, muito bem. 1 minuto e meio. Ah, tá. Tem mais alguém que gostaria de falar o item A? Tá bom. Então eu acho melhor a gente abrir outra reunião, tá, Tadeu? Tá, é a mesma senha, viu? Eu só vou clicar desligar e já ligar, já pode entrar rapidinho. Tá bom? É no mesmo link, tá, pessoal? Mesmo link.
Vou dar continuidade. Item B. Consigo abraçar as próprias responsabilidades, executando cada tarefa com coragem, alegria e estímulo. Leoni. Sim, na maioria das vezes. Muitas delas são desafiadoras e procuro executá-las da melhor forma possível. É assim que é, linda. Samuel, você fala mesmo para nós? Sim. Sim. Todas as tarefas a mim designadas executo com coragem, alegria e estímulo, da melhor maneira possível. Jesus disse em uma parábola aos pescadores, vá e passe a ser pescadores de homens, eleve a minha palavra a todos os povos. Poder seguir a coragem. Ok, Samuel, muito bom. Mais alguém quer falar o item B? Você falou, mostrou por quê? Se ela se arrasta e vem, às vezes você tá aqui, você tá uma picada ali, acho que é serpente. Item C. Improviso bem, aproveitando com paciência e confiança os recursos ao meu alcance. E aqui esse matagal. E o que vem muito daqui é o escorpião, né? Antes de você pôr o tênis. Silvana. Você sempre olha, viu? Já tem uma serpente aqui. Sempre procure encontrar o bem nas pessoas, nos acontecimentos, nos lugares. Penso que para tudo há uma solução e procure extrair o lado bom das coisas. Se tratando de uma pessoa, por mais geniosa que seja, ela sempre vai ter algo de bom a oferecer. Se é um acontecimento, sempre haverá uma razão construtiva para aproveitar. Se for em relação aos lugares que vivemos e que frequentamos, sempre existe algo de bom a ser aproveitado. Muito bem. E tem que ser ainda... Mari, você fala a sua? O que aconteceu aqui? Eu só coloquei sim. Oi? Eu só coloquei sim, eu respondi o resto. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu não estou te ouvindo, Mari. Não, eu só fui sim e não desenvolveu. Não desenvolveu. Mari não pode fazer essas coisas. Você já está no terceiro ano, né? Eu fui pensar nesse item depois com carinho. Eu acho que eu deixei, eu fui atender alguém e esqueci. Então tá, então depois eu chamo você em outro. Tá bom. O item C, Rogério Conduta, você fala a sua para nós? Será que o Rogério está aí? Improviso bem, aproveitando com paciência e confiança os recursos ao meu alcance. Busco exercitar... Oi? Está me ouvindo? Sim, pode falar. Tá me ouvindo? Tô. Alô? Pode falar, Rogério, estou te ouvindo. Alô? Acho que ele não está ouvindo. Alô? Agora sim. Busco exercitar a prática do bem constantemente, evitando julgamentos, nem criando expectativas sobre fatos corriqueiros. Vou repetir de novo. Busco exercitar a prática do bem constantemente, evitando julgamentos, nem criando expectativas sobre fatos corriqueiros. Mentalizo o bem para tê-lo em meu coração. Internet caiu? Alô? Não, nós ouvimos. A gente ouviu hoje, Rogério. Você está ouvindo nós?
Acho que ele não tá ouvindo a gente. Deve estar meio... Gente, mais alguém que quer falar o item C? Posso falar, meu. Agora eu ouvi. Ficou um tempão sem ouvir nada. Então tá bom, mas pode falar, Samuel. Paciência é o maior desafio do ser humano. Estou tentando buscar uma melhor performance com relação a ser paciente. E com bastante confiança, realizo recursos delegados a mim ao alcance da vida terrena. Estou melhorando a minha paciência, que eu sou paciente nota 0. Né? É um mal nosso, viu, Samuel? A paciência. Todos nós temos que desenvolver a tolerância, digamos assim. Muito bem. Item 4. Vivência da semana. Semana para verificar o que está fazendo pelo seu próximo. Anotar o que verificou. Will, você fala para nós? Falo sim. Começo o meu dia dando bom dia a todos que encontro, conhecidos ou não, e é de coração. E tento ajudar todos que encontro e consigo ajudar. Desde a pessoa que vende balas no cruzamento a pessoas que conversam. Muito bem, Will. Isso é importante. Ok. A 4. Yara, você pode falar para a gente? Posso. Nesta semana, infelizmente, não pude participar de alguns compromissos devido ao trabalho, mas tive a oportunidade de consolar uma pessoa do meu serviço que estava muito chateada perante o diagnóstico que recebeu e senti no coração que conseguia afastar, mesmo que momentaneamente, a tristeza e o desânimo perante esse diagnóstico, incitando-o a ter fé e perseverar. Que bom, Yara, isso é importante também. Ok. Gente, mais alguém quer falar o item 4? A vivência? Sim, hoje eu quero falar bastante, já que não vi na aula passada, né? Então tá, Samuel, pode falar. Eu ajudo as pessoas orando pela paz no planeta Terra, orando pelo fim da Covid, orando e ajudando minha esposa que está com depressão, e mais ainda, ajudando uma sobrinha minha, Janaína, o nome de Janaína, que está com câncer linfático. Então procuro ajudar o pessoal orando para poder, quem sabe, a vida melhorar aqui na Terra, ok? Muito bem. A oração é um elo muito importante, né, Samuel? Então, e de muita ajuda mesmo. É isso mesmo. Ok, gente. Então, vamos para a afirmação. Aproveito todas as oportunidades de fazer o bem. Sueli. Quando está com minha possibilidade, aproveito para fazer o bem. Eu trabalho e ajudo com a minha mãe, que está cada vez pior, Renata. Eu tô até meio nervosa, tô com um pouco dos nervos, sabe? Porque tá difícil. É só isso que eu faço, mas eu tô sempre procurando ter paciência e ajudar. Mas tá bem difícil. Tá bem difícil. Mas eu tô lá, faço bem sim. Tá bom, faço oração, a gente ora, eu oro com ela todos os dias antes de eu vir embora. Ela ora, ela sabe, mas nossa, ela tá, nem sei o que está acontecendo com ela. Mas a gente está indo, graças a Deus. Procuro sempre fazer o bem. Deixo todas as minhas coisas, muita coisa para trás, para ir lá, dar uma força para minha irmã. É isso aí. Tá bom, Seri. Muito bem. Rogério Prado. Eu fui até um pouco redundante, mas é a melhor forma que eu pensei. Essa frase é muito simples.
é só querer ajudar, que existem muitas formas em ajudar. Muito bem, é isso mesmo. Aquele tal ditado que fala, né? Que nunca vai faltar oportunidades, né? Nunca falta mesmo para a gente ajudar, porque sempre tem alguém ou alguma coisa necessária ali para que a gente possa estar ajudando. Né? É importante que a gente consiga perceber isso. Onde a gente for, onde a gente olhar e aonde a gente estiver. Esse é sempre a melhor maneira de ajudar. Com certeza. Mari, você vai fechar aqui para nós. Opa, vamos lá. Sempre tem. E quando é alguma situação difícil para o meu entendimento, sempre vem uma vozinha lá no fundo que eu devo fazer o bem. Fazer o bem sem olhar a quem. É isso mesmo. Certinho, gente? Então, passamos a lição de hoje. E agora vamos para a matéria da aula 40. Então, hoje nós vamos fazer o estudo do Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 3º, Lei do Trabalho. Necessidade do trabalho, limite do trabalho e repouso. Então, vamos lá. Capítulo 3º, Lei do Trabalho, Necessidade do Trabalho. Questões 674 a 681. Quem lê para mim? Renato, eu até leio, só que me fala de novo, porque eu não estava achando meu livro agora, e aí eu me... Que página que é mesmo? Ó, é no capítulo 3, Lei do Trabalho, Necessidades do Trabalho. É que assim, é que eu acho que o meu livro pode estar diferente. O meu é a página 260. Ah, tá, não. Capítulo 3 no meu é Retorno da Vida Corpórea. Não. Qual questões? É que assim, no índice aqui, você olhar o índice, você tem o livro segundo, né? Livro primeiro, livro segundo. Você vai no livro terceiro. Livro terceiro, item 3, Leis do Trabalho. Procurar pelo número 674 é mais fácil. 674. O número da... Vê se alguém quer ler aí que eu tô perdida. Tá. Desculpa. Quer que eu leia? Você faz favor? Sim. Agora achei. 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza. Isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as possibilidades dos seus prazeres. Só devemos entender que o trabalho... Yara, seu áudio está bem ruim. Vocês estão ouvindo, gente? Não. Não? Yara, seu áudio não está funcionando. A gente não está te ouvindo. A voz está saindo muito baixa, Yara. Provavelmente ela deve estar sem microfone, ela está usando o microfone do notebook ou do celular. Está um pouco distante, é isso. Não. Não. Ai, desculpa, tá aberto? Tá ouvindo? Agora melhorou um pouco. Muito baixo. Você está usando, Yara, um microfone, alguma coisa, ou você está falando do próprio microfone do notebook ou celular o seu? Agora você está me ouvindo? Sim. Agora sim.
Agora sim. Agora eu ativei, é que eu estou recebendo uma ligação aqui, acho que corta. Ah, sim. Não, tá. Deu para ouvir a primeira ou não? Não. Não, sim. Você pode começar de novo? Novamente, desculpa. Não, tudo bem. 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. 675. Só devemos entender por trabalho senão as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. 676. Porque o trabalho é imposto ao homem, é uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concebeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. 677. Porque a natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais? Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas o seu trabalho, como a sua inteligência, é limitado aos cuidados da conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso, enquanto entre os homens tem um duplo objetivo: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado aos cuidados de sua conservação, refiro-me ao fim a que eles se propõem trabalhando. Mas eles são ainda, sem o saberem, enquanto se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais, os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não possais ver o seu trabalho imediato. Pode continuar? Por favor. 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade do trabalho. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. 679. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil na proporção de seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência e a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus concedeu bens suficientes para assegurar sua subsistência não está obrigado a comer o pão com o suor da fronte, a obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto a parte que lhe coube por adiantamento lhe der maior lazer para o fazer o bem. Não há homens que estão impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? Deus é justo e só condena aquele cuja existência for voluntariamente inútil, porque esse vive na dependência do trabalho alheio. Ele quer que cada um se torne útil na proporção de suas faculdades. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais, certa. O áudio dela caiu de novo. O telefone estocou. De novo, né? Caiu também. Tá ouvindo? Agora sim. Voltou. Tá.
É que eu estou com ligação de serviço, desculpa, viu? A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais. Pode deixar, Yara. Eu termino aqui. Obrigada, viu? A lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais? Certamente, como os pais devem trabalhar por seus filhos, foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se entreajudarem mutuamente, o que é muito frequentemente desconhecido na vossa sociedade atual. Bom, gente, então aqui a necessidade do trabalho, a importância, na verdade, aqui do trabalho, né? A gente pode perceber aqui nas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos que o trabalho, ele é considerado uma lei da natureza, certo? Então, tudo aquilo que é feito, na verdade, é um trabalho, tá? Então, tudo aquilo que é desempenhado, que haja uma movimentação, que haja um emprego de energia, que haja ali um pensamento, tudo que a gente faz é considerado um trabalho. Nós aqui, encarnados, certo? O que acontece? Aqui no plano material, no plano físico, nós temos essa necessidade do trabalho para a nossa sobrevivência, certo? Então, seja ele o trabalho de forma mecânica, o trabalho intelectual, mas o homem, ele precisa do trabalho no caso, para a sua sobrevivência, certo? Para ele, para que ele tenha, adquira, no caso, os seus bens, o seu conforto, o seu desenvolvimento, e, ao mesmo tempo, o trabalho serve para quê? Para o progresso também aqui, humano. Então, aqui nós encarnados, né, nesse plano físico, o trabalho, ele é necessário, certo, para essas coisas, e, ao mesmo tempo, ele é considerado uma prova, uma expiação. Porque, se a gente for analisar, nós passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho, certo? Então, o que acontece? É o trabalho material, é o trabalho da nossa subsistência, digamos assim, certo? Porém, o trabalho mesmo que a gente que seria mais enobrecedor, digamos assim, né, se a gente for parar para pensar, que é a parte da caridade, a parte, né, que é o desenvolvimento nosso espiritual, o tempo é mais reduzido, né? Porque a gente tem esse tempo mais reduzido, a gente percebe o quê? Uma diferença que existe com os outros planos. Nos outros planos, pelo que ele fala aqui nas questões, certo? Existem trabalhos, mas não vão ser trabalhos voltados à parte do materialismo. São outros tipos de trabalho. E nós sempre vamos estar trabalhando. Por quê? Porque essa necessidade de nos movimentarmos, de sermos úteis, certo? E de não termos a ociosidade. Porque o ócio não vai levar a nada. Nós vamos, algo estacionário. E interessante porque ele fala também sobre os animais, certo? Que os animais também trabalham, porém instintivamente, diferente do nosso trabalho. Mas o trabalho dos animais, o que eles geram? Eles geram um equilíbrio da natureza, todo o equilíbrio natural. E alguns trabalhos dos animais nos beneficiam também. A gente pode ver o trabalho das abelhas, né? Que elas fazem? Elas fabricam o mel. Né? Então, os produtos que elas fabricam, a abelha faz, é muito benéfico para nós, humanos. E existem outros tipos de animais, certo, que fazem determinados trabalhos que também, eles fazem parte dessa cadeia, certo, natural, e trazem o equilíbrio. Então, se a gente for olhar, né, a gente tem uma sequência, né, de aprimoramentos que vão acontecendo, e é sempre necessário o trabalho para que isso ocorra,
certo? Então, isso tanto na parte animal como para nós, humanos. É claro que a gente, assim, né, o trabalho, ele acabou se tornando muito material, certo? Ele é muito voltado para quê? Para adquirir, né, as coisas para, digamos assim, também para o progresso, porque é através do trabalho que tem todo esse desenvolvimento, né, na parte, digamos assim, de pesquisas, na parte de como se diz assim, de descobertas, né, que também trazem para a gente certo conforto, certos benefícios, é tudo através do trabalho. Mas a gente aqui ainda é voltado para quê? Para esse trabalho mais material e esse trabalho voltado também para a parte do capital, certo? E o trabalho mesmo, assim, que a gente gostaria, né, que é o trabalho de elevação moral, não esse trabalho não tem a sua importância, o nosso tempo é bem mais curto para ele, né? O que ele fala também, que é importante a gente perceber aqui, aquelas pessoas que têm muitos recursos, não têm a necessidade ali, né, digamos assim, do seu suor ali, do seu trabalho, mas elas são extremamente, digamos assim, muito mais responsáveis do que para fazer a ajuda para os outros, né? Então, quando a gente vê essa parte dos recursos que a gente vê no Evangelho, que ele fala, né, do emprego da fortuna, certo? É você gerar as oportunidades para aqueles menos favorecidos e ajudar, né, essas pessoas que são menos favorecidas com menos recursos. Então, essa parte, certo, o que vai acontecer? Se a pessoa ela fica no ócio, digamos assim, ela não faz nada pelo outro e também só pensa em si própria, ela vai ser muito cobrada depois por causa disso. Porque ela teve ali, né, todos os recursos que foram dados a ela, porque aquilo foi dado, ela teve aquela oportunidade, mas ela não soube aproveitar e também não soube ajudar o outro. Então, tem essa cobrança também. Então, nós percebemos, assim, certo, a necessidade aqui do trabalho, né, e nós percebemos que isso faz parte da nossa natureza e que o trabalho, ele é muito importante, mas existem outros meios, outras formas de trabalho, assim, que a gente espera, né, que quando o mundo evoluir, a gente consiga atingir esses trabalhos que a gente fala, que é para o nosso desenvolvimento espiritual e moral. Mas no momento em que a gente vive hoje, nós dependemos, né, nós precisamos do trabalho material. Certo, pessoal? Tranquilo? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Quer colocar algum questionamento? Quer colocar mais alguma coisa? Então, vamos continuar aqui. Vamos falar sobre o limite do trabalho e o repouso. Marilena, você pode ler para mim? Leio, sim. O Gente, eu repouso... só queria pedir desculpa, viu? Oi? Desculpa. Era o telefone que estava tocando por causa de trabalho e eu não conseguia falar. Perdão, viu? Não, tudo bem, Yara. O repouso depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural? Sem dúvida. O repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência para elevar-se acima da matéria. Qual é o limite do trabalho? O limite das forças. De resto, Deus deixa o homem livre. Que pensar daqueles que abusam de sua autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus subalternos, porque ele transgride a lei de Deus.
O homem tem direito ao repouso em sua velhice? Sim, ele não está obrigado senão segundo suas forças. Mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver e que não o pode? O forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar. É a lei da caridade. Não é tudo dizer ao homem que ele deve trabalhar. É preciso ainda que aquele que espera sua existência do seu labor encontre em que se ocupar. E é o que nem sempre ocorre. Quando a suspensão do trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo como a miséria. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, terá sempre intermitências e durante esses intervalos, o trabalhador não deve viver menos. Há um elemento que, comumente, não entra na balança e sem o qual a ciência econômica não é mais que uma teoria, a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. E não ainda a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar os caracteres, a que dá os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos jogados cada dia na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregue aos seus próprios instintos, deve-se espantar das consequências desastrosas que resultam? Quando essa arte for conhecida, cumprida e praticada, o homem ocasionará no mundo hábitos de ordem e de previdência para si mesmo e os seus, de respeito por tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar, menos penosamente, os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma boa educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Muito bom. Bom, gente, aqui a gente vê a necessidade do repouso, certo? Então, está desligado o áudio. Nós temos que trabalhar, certo? Porém, nós também precisamos do quê? Nós precisamos do repouso, porque o nosso corpo físico, ele tem seus limites, certo? Então, mesmo aquelas pessoas que não trabalham, né, digamos assim, braçal, que é aquele trabalho, né, que consome mais o físico, mesmo no intelectual, é necessário ter esse repouso, certo? Então, é o repouso do corpo e da mente, né? E o nosso corpo, ele precisa, o corpo material, nós precisamos do quê? Nós precisamos dormir, nós precisamos nos recompor, certo? Então, isso é muito importante também. A gente sabe que antigamente, né, as pessoas trabalhavam muito mais, chegavam até 16 horas no dia, e isso como ele diz aqui, né, do patrão que explora, certo, os seus empregados, que isso é errado. Então, nós temos que cumprir a nossa carga horária, certo? E além do nosso, a gente fala do repouso aqui, do repouso do nosso corpo, nós também temos outras atividades, além do trabalho, né? Nós temos atividades junto dos nossos familiares, nós temos as atividades do nosso espiritual, certo? Então, nós precisamos ter também esse tempo. Para quê? Para que a gente possa fazer essas outras coisas, que também é importante, certo? E também nos traz bem-estar, tá bom? Então, o repouso é muito necessário, certo? Aquelas pessoas que só pensam em trabalho, elas estão deixando muitas coisas, né, partes da vida delas de fora, certo? Por quê? Porque para elas a única coisa que importa é o trabalho, é o ganho, digamos assim. E nós sabemos hoje que tudo tem que ter o quê? Um equilíbrio, tem que ter ali um controle, certo? Nada de excessos e nada de ócio,
tudo no seu controle e no seu equilíbrio, que é muito importante. E uma coisa interessante que ele fala aqui é quando a gente perde a possibilidade de trabalhar, certo? Tem pessoas que elas acabam ficando dependentes, né? Por quê? Porque elas não têm condições físicas e nem condições mentais para o trabalho, e elas acabam dependendo de outras pessoas. Mas isso tudo faz parte também da providência divina, certo? Então, alguns casos que a gente sabe, de pessoas que têm a condição ali dependente do outro, provavelmente aquilo está acontecendo, certo? Ou pode ser resgates, enfim, mas é algo necessário. E o outro que vai estar auxiliando, certo? Então, ele também precisa, digamos assim, ser ali o amparo dessas pessoas. Quando a pessoa chega na velhice, vai cair, né, Tadeu? Vai. Um minuto. Gente, vai cair a conexão, a gente já volta, tá? É o mesmo link. Gente, então retomando aqui aquilo que eu estava falando, do repouso, vai ocorrer as situações, certo, das pessoas que chegam na velhice e que elas também, devido à parte física ou à parte mental, elas não têm condições de continuar trabalhando, certo? E a gente, não entrando muito assim, mas a gente sabe, né, diferente, se a gente for analisar a nossa situação atual, né, desemprego, salário mínimo, essas coisas, então muitas pessoas ainda precisam trabalhar, né, ainda precisam para conseguir se sustentar. E o idoso, na verdade, a gente vê aqui que ele põe duas situações. Uma dos filhos estarem apoiando os pais, né? Da mesma forma como os pais cuidam dos filhos, os filhos cuidarem dos pais na velhice, certo? Que, nesse caso, nos laços de família, é o correto a ser feito, né? A gente já aprendeu que nós não podemos abandonar, né, pai e mãe. Então, e principalmente nessas situações, quando chega nas situações em que eles não têm mais condições ali de estarem suprindo, né, as suas necessidades. E a mesma coisa vai acontecer com as outras pessoas, quando chegam nesse momento que elas não têm quem cuide delas. E aí é que vai entrar o quê? Vai entrar a parte da caridade, que ele deixa claro aqui. E se a gente for fazendo uma análise, né, isso seria o quê? Seria, digamos assim, obrigação ali do Estado para cuidar. Nós sabemos que não funciona dessa forma, né? Então, essa necessidade do quê? De nós sermos caridosos, de nós nos colocarmos no lugar do outro e nós vemos as situações, certo? Então, é muito importante para essas pessoas, certo, que chegam nesse ponto, que elas recebam o amparo, certo, de outras pessoas. Então, nós ainda estamos em um mundo, né, nós ainda estamos vivenciando aqui muito egoísmo, né, o nosso mundo aqui tem muito que mudar, certo, a gente tem muito para evoluir, mas nós, como já temos, né, um conhecimento maior, estamos buscando pelo nosso desenvolvimento moral e espiritual, nós temos que fazer a nossa parte nessa parte. E também pensarmos no quê? No futuro, mas de que forma? Não abusando no presente. Tá? E é uma forma depois da confiança, fazendo o correto para a nossa subsistência futura. Então, eu acredito que a parte do repouso, do trabalho, né, de todo o que ele fala aqui, tá bem, é um trecho do Livro dos Espíritos até curto, né, gente? O estudo dele é um estudo mais curto, mas ele está bem explicado, ele está, digamos assim, mais bem claro ali referente a essa parte de trabalho. Alguém gostaria de estar fazendo colocações a respeito?
gostaria de ter alguma dúvida? Pessoal, vamos falar também. Vamos participar. Eu achei legal porque na organização humana terrena aqui, né, a gente é ensinado a pensar que trabalho é só o trabalho material e que todo ser humano precisa trabalhar, justamente porque para conseguir as coisas é uma moeda de troca, né? O próprio nome já diz, para você conseguir tal coisa você precisa trabalhar, mas essa coisa é sempre material. E aí eu não tinha parado para pensar, né? O trabalho não é o trabalho, a palavra só que a gente conhece esse significado mais material, que é uma caridade que a gente presta é um trabalho também, né? Um trabalho social, um voluntariado, ou, por exemplo, o que a Sueli comentou que ela faz também, reutilizando, reaproveitando outros materiais, né? Isso também é trabalho. Então, foi legal, achei legal pensar dessa forma. O próprio livro diz, né? Tudo que é útil, tudo que você faz de útil é considerado um trabalho, né? Então, às vezes a gente é muito doutrinado, né, Fernanda, assim, né? Então, trabalho sempre foi aquilo que nos gera retorno financeiro. Isso são coisas que acabam vindo, né, dessa doutrinação, e não é verdade, né? Então, por isso que muitas pessoas desprezam o trabalho doméstico, porque acham que aquilo é o quê? Aquilo é uma rotina, é uma coisa, mas não é um trabalho. Tudo que a gente esteja se movimentando ou esteja pensando é um trabalho, nós estamos fazendo um trabalho, né? E hoje, se a gente for parar para pensar, né, o trabalho mais importante, né, nós que estamos aqui nessa nossa caminhada de evolução espiritual, né, digamos assim, o trabalho mais importante é o trabalho que a gente faz pelo outro, né, é o bem ao próximo. Não desmerecendo, tá? Outras coisas, mas é tudo que vai gerar o quê? O nosso desenvolvimento moral. Tá no finalzinho. Então nós precisamos pensar nisso. O que você quer comer? É claro que assim, tudo que a gente faz de forma honesta, todo ganho que a gente tem, né, no nosso trabalho, as coisas que a gente adquire de forma honesta, certo? Não é errado. Então, mas eu não posso fazer daquilo, né, aquilo que a gente está falando dos workaholics, né, que seja apenas voltado para aquilo, né? Então, tudo bem, eu estou trabalhando, eu tenho um projeto, certo? Eu quero comprar uma casa, por exemplo, meu projeto futuro. Isso é uma lei natural, são coisas naturais. O que eu não posso caminhar. A única coisa que seja voltado é para aquilo. Não, eu vou comprar uma casa agora, mas eu quero uma casa maior daqui a um ano, eu quero. Então, só pensar nisso, né? E não sair desse meio do material. E é aquilo que a gente fala, tudo tem que ter um equilíbrio, tudo tem que ter harmonia, e a gente agora tem que começar a buscar aquilo que vai nos trazer. Pensar o quê? Pensar nas nossas vidas futuras. Que não, né? Que no caso, pensar naquilo que a gente quer para nós, para o nosso espírito. Eu acho que isso é algo muito importante. Muito bem. Eu gostaria de falar. Eu gostaria de fazer um comentário. Eu e a minha esposa, e a mãe da Leoni também fazia parte de um grupo. Nós dávamos curso de batismo lá na paróquia da Aparecida. E vinham pessoas mais cultas e pessoas mais simples. Uma senhora bem simples, mas mais simples, do Ceará, lá, bem velhinha, ela fez uma conjectura muito legal que nunca mais esqueci. Ela falou assim, que filho pequeno, trabalho pequeno. Filho grande, trabalho grande. Filho casado, trabalho drobado. E que uma mãe
cuida de 7 filhos, mas que 7 filhos não cuida de uma mãe. Só para pensar, a gente raciocinar, e quando nossos pais estiverem velhinhos, a gente pensar bem nessa conjuntura e não deixar ele jogado no asilo ou em qualquer lugar aí. Isso é ser cristão. Okay? Samuel, na verdade, é a consciência de cada um, né? É o que é fazer o certo. Então, a gente sabe, porque a gente já falou sobre a família, certo? Sobre a reencarnação, que é nosso texto agora, né? Que a gente não erra de endereço, nós estamos aonde a gente precisa estar, às vezes até com desafetos dos nossos passados. Então, ali vai muito da consciência de cada um. O correto, realmente, é isso que você comentou, certo? Que nós temos que cuidar do outro, mas ainda tem muitas pessoas que não têm entendimento e que acabam se deixando levar pelos sentimentos ruins, se deixando levar pelas mágoas, e acaba acontecendo todas essas desestruturas que a gente vê, né, Samuel? Então, mas sim, a gente que está aqui no curso, está buscando por esse nosso desenvolvimento moral, a gente já tem que saber, né, que é o certo, né? Então, muitos ainda não sabem, infelizmente. E se a gente puder estar passando, tentando esclarecer, também é um dos nossos deveres, né? E a nossa colega, a Sueli Seco, ela cumpre o papel dela de cuidar da mãe dela muito bem. Com certeza. Okay? A Sueli já está fazendo certo. Muito. Renata, faz uns 13 anos que a minha mãe dá trabalho. Ela não tem doença, ela tem saúde. Mas pensa numa mulherzinha para dar trabalho. Aí a gente fala assim, a gente tem que pagar os pecados. Quem está pagando, ela ou nós duas? Minha irmã fala assim, tem que pagar pecado? Será que ela está pagando? Vai fazer 93 anos. Ou é nós duas? Nós estamos as duas moídas. E ela também. Quem será que está pagando, Renato? Nós três. O que a gente fez, será? Nós se pergunta isso. Minha irmã fala que será que nós fizemos? Acho que é nós que estamos pagando. Porque, nossa, pensa numa mulherzinha para dar trabalho, gente. E aí, o que você acha? Nós que estamos pagando? Na realidade, pagando é uma palavra forte para a gente, né? Mas a gente se pergunta pensa assim, que você está resgatando dívidas ou que vocês, todas, não só você, a sua irmã, mas ela, todos estão resgatando dívidas do passado. As três, não então. Pagando é muito pesado. Coitadinha, mas ela sofre, né, com isso. Magrinha, só osso e brava. Ela fala, eu quero ir no banheiro. Você quer ir no banheiro? Quer? A gente leva ela, se joga, cai no chão, nós estamos moídas de carregar ela. Segura para ela não cair. Chega no banheiro, demora, põe ela no banheiro, ela fala assim, quero ir embora, ele vai embora. E leva ela no sofá. Nossa, gente. Daí ela quer ir de novo, e vai as duas de novo. Tá difícil o negócio, agora eu não sei quem está pagando o quê. É só uma inversão de posições, Sueli. Quem sabe o trabalho que vocês fizeram de criança também. Só está invertendo as posições aí. Mas, ô, Leone, nós não demos trabalho, nós apanhávamos o dia inteiro. A gente apanhava o dia inteiro. Depois de grande. Até quando você não sabia? Não, nós apanhávamos o dia inteiro de pequena. Os 4. Mas o importante, Sueli, é você agora, você saber disso, né? Pelo menos ter esse conhecimento, certo? Que nem foi o que ele falou, né? Pode ser resgates. Então a gente não é assim, por que isso está acontecendo, né? Por que está acontecendo? Por que comigo? Por que é assim e tal? Então, ao invés da gente questionar dessa forma, né, é pensar, né? Provavelmente eu preciso passar por isso. Então, provavelmente é alguma coisa que eu preciso. E isso pode para aquilo que a gente fala futuramente, certo? Depois que você desencarnar, provavelmente você vai saber, Sueli, mas no momento a gente não tem como saber.
Então, é força mesmo. Renata, sabe aquela oração, nosso Divino Mestre Salvador? Sim. Sabe? Pode orar essa oração ou só pode ir lá no céu? Claro, pode orar. Ah, A hora que quiser. É a oração da fraternidade. A gente ora, Pai Nosso, Ave Maria, e eu faço essa oração. Aí eu falei pra minha irmã, vou perguntar se pode, né? Mas eu faço sim. Ela faz junto. Então tá bom. Obrigada, Renata. Oi, gente. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Tranquilo? Ótimo. Então, nós finalizamos nossa aula de hoje. Ok? Renata, Oi. eu queria perguntar uma coisa. Essa lista de livro que está naquela apostila é para comprar? Que apostila, Sueli? Essa apostila não tem nome de livro na frente? Você falou. Aqui, ó. Você fala na apostila. Fonte Viva. Não. É que os textos, Sueli, foram extraídos desses livros. Tá? Então, esses textos de apoio que a gente usa, eles foram extraídos desses livros, mas não é não. Tá? A não ser que assim, você goste e queira Eu vou comprar. outros textos, né? Mas não para ler todos, né? Um só. Ok, gente. Então vamos fazer nosso encerramento? Podemos. Vai benzer. Muito bem, então, gente, vamos então agora encerrando os nossos trabalhos nessa noite de hoje e vamos agradecendo por mais esse tempo precioso a nós concedidos e vamos também agradecendo por mais esse aprendizado que tivemos e vamos elevando os nossos pensamentos ao alto e doando um pouquinho desse muito que recebemos em favor das equipes de vibrações. E vamos mentalizando Jesus e vamos vibrar pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens, vibrando para que o Evangelho seja norma de conduta para toda a humanidade. Vamos vibrar por todos os sofredores, encarnados e desencarnados, vibrando por todos os lugares de conflito, fome e miséria da Terra, vibrando especialmente para essa espiritualidade de luz que nos auxilia lá na região da Rússia, da Ucrânia, muita luz para os nossos irmãos que lá estão atuando. Vamos vibrar por todos os lares onde existam leitos de dor e por todos os lares da Terra. Vamos vibrar também pelos nossos lares, pelos lares dos nossos familiares, por eles também, vibrar também pelos lares dos nossos parentes e amigos, e por eles também. E hoje, vibremos especialmente pelos familiares de nossa irmã Sueli, pelos familiares do nosso irmão Samuel, pelos familiares do nosso irmão Rogério Conduto e mais uma vez por todos os nossos familiares. Vamos vibrar pela fraternidade dos discípulos de Jesus e pela união fraternal, pelo grupo socorrista Fraternidade do Trevo, por nossa sede, aqui em Rio Claro, na Avenida Sabor a Caminho, número 810. Vibremos por seus dirigentes,
por seus trabalhadores, por seus alunos e por seus assistidos. Vibremos também pela câmara de passes e pela urna de vibrações. E por todos os nomes lá contidos, recebam esses bálsamos de luz. E agora vamos vibrar por nós mesmos, abrindo os nossos corações em preces, que se cumpra em nós os evangelhos do Cristo, e seja a nossa norma de conduta por toda a nossa existência. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Exame da terceira parte, denominada Leis Morais. Perguntas de números 682 a 685, do capítulo 3, Lei do Trabalho. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo: Limite do trabalho, repouso. Pergunta de Kardec, número 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Resposta dos Espíritos: sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo, e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Pergunta de Kardec, número 683. Qual o limite do trabalho? Resposta dos Espíritos: o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Pergunta de Kardec, número 684. Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Resposta dos Espíritos: isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar, é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Pergunta de Kardec, número 685. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Resposta dos Espíritos: sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Contra a pergunta de Kardec, número 685-A. Mas, que há de fazer o velho, que precisa trabalhar para viver, e não pode? Resposta dos Espíritos: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Nota de Kardec: não basta se diga ao homem, que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho, encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso, no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas, esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais, não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento, que se não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica, não passa de simples teoria.
Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se a aluvião de indivíduos, que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência, para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Exame da terceira parte, denominada Leis Morais. Perguntas de números 674 e 681, do capítulo 3, Lei do Trabalho. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo: Necessidade do trabalho. Pergunta de Kardec, número 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza. Resposta dos Espíritos. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Pergunta de Kardec, número 675. Por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais. Resposta dos Espíritos. Não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Pergunta de Kardec, número 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Resposta dos Espíritos. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação, e ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar, dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco do corpo, outorgou Deus a inteligência, em compensação. Mas é sempre um trabalho. Pergunta de Kardec, número 677. Por que provê a natureza, por si mesma, a todas as necessidades dos animais? Resposta dos Espíritos. Tudo na natureza trabalha. Como tu trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade, e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem, inconscientemente, executores dos desígnios do Criador, e assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato.
Pergunta de Kardec, número 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar. Resposta dos Espíritos. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas, não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Pergunta de Kardec, número 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho, o homem que possua bens suficientes, para lhe assegurarem a existência? Resposta dos Espíritos. Do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes, a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem, lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Pergunta de Kardec, número 680. Não há homens, que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja, e cuja existência é, portanto, inútil. Resposta dos Espíritos. Deus é justo, e pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil, de acordo com as suas faculdades. Pergunta de Kardec, número 681. A lei da natureza, impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais. Resposta dos Espíritos. Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial, e do amor paterno, um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo: Limite do trabalho, repouso. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.